Então tá, galerinha, estamos voltando aí. A gente falou sobre a questão do leasing e agora nós vamos passar então para o próximo inciso. Vocês me dêem licença aqui que eu preciso da minha mesinha. Vamos passar então para o próximo inciso do artigo 3º, que fala ali para nós, ó, o imposto não incide, hipóteses legais de não incidência que nós estamos estudando, né, sobre operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis, é óbvio, né, porque a gente sabe que bem imóvel, regra geral, não entra, né, no campo de incidência do ICMS, não se considera mercadoria, salvados de sinistros para companhias seguradoras. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero deixar bem claro para vocês aí o que é que acontece aqui nesse caso. Vamos lá. Wilson! Não, Wilson, Wilson comprou uma Ferrari. Ele gosta de Ferrari, né? Você comprou uma Ferrari. Cadê a Ferrari, Diego? Ali, ó. Ah, pô, tá parecendo um doblô, velho. Ah, mas só sei desenhar doblô, né? Então tá lá, o Wilson comprou uma Ferrari. E o Wilson fez um seguro com a CIA de Seguros Daisy. Fez um seguro com a CIA de Seguros Daisy. E o Wilson passou batido num sinal vermelho e detonou a Ferrari. O que acontece? A CIA de Seguros Daisy vai pagar para o Wilson um valor que está segurado. E essa carcaça aqui, esse bem aqui destruído, vai passar para a propriedade da CIA de Seguros. Tá horrível esse S, né, Diego? CIA de Seguros Daisy. Regra geral, aqui há uma operação, né, de circulação, né, e podemos dizer que talvez, quem sabe, mercadoria. O que a lei diz é que nesse caso aqui não tem FG do ICMS. Nesta primeira hipótese, carro CIA. Esse carro é um salvado. Nesse caso aqui, não há FG do ICMS. Volta ali, olha ali, ó. Operação de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvado de sinistro é o acontecimento, para companhias seguradoras. Nesse caso aí, não há a incidência do ICMS. E aí nós temos a famosa súmula vinculante número 32, que resolveu a controvérsia da operação posterior. Vou desenhar para ti aqui, ó. Vamos dar uma lida rapidinho na operação, na súmula, só para ficar na nossa mente. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Aqui nós estamos falando da etapa posterior, ou seja, a seguradora vai lá e ou recupera esse carro ou vende esse ferro velho para algum lugar. Olha ali, ó, vou desenhar de novo Ferrari, presta atenção. Ferrari do Wilson. Perda total. Estava no patrimônio do Wilson, foi transferido para a CIA, a seguradora Daisy. Aqui não tem FG. Qual era a discussão? A discussão era esta outra operação, esta saída aqui. É FG do ICMS? É fato gerador do ICMS ou não? A discussão e foi pacificada pelo STF, nós já falamos sobre isso, é que esta operação aqui, em face da súmula vinculante número 32, que está aí na tela para vocês, não dá incidência do ICMS. SV 32, não há FG do ICMS, porque o STF entende que aqui é uma operação que está relacionada com a ideia do seguro, e por isso não é uma operação de circulação de mercadorias. Então aqui não há fato gerador
do ICMS. Ficou claro isso, galera? Ficou tranquila essa hipótese aí? Essa é bastante cobrada, é bem interessante essa súmula vinculante, ela é bem recente, relativamente recente, então a gente tem que saber. Tá bom? Então, já agora a gente estudou bastante aí a ideia da incidência e estudou bastante a ideia da não incidência. Nós, no artigo 2º, regra geral, e 3º, regra geral, nós vamos fazer agora umas questõezinhas que eu formatei para vocês, da questão 2 e a questão 7 do material de vocês. Aquela mesma organização que a gente faz. Pega ali as questões, resolve as questões, pausa o vídeo, depois volta no vídeo aqui pra gente corrigir. Questão 2, todas essas questões, se eu não me engano, são inéditas, eu mesmo que fiz pra vocês aí. E não aceito recurso, beleza? Sou igual a ESAF, igual o CESP. Assinale a alternativa correta, ele quer saber a correta. A alternativa A. E olha a barbadinha. A Lei Complementar 87 traz instituídos os fatos geradores do ICMS. Ele está dizendo que a Lei Complementar 87 institui o ICMS. Eu já falei para vocês, a Lei Complementar 87 é uma lei sobre leis. É uma lei que dá base para as leis estaduais instituírem o ICMS. Ela não institui lhufas. Então a alternativa A está falsa. Opa, a B é a mesma coisa. Mesma coisa, nem lê o resto. Olha ali, ó. Traz instituídos os fatos geradores do ICMS. Não institui lhufas. A C também, que barbada. Tomara que caia assim na prova. Pode cair assim na prova? Claro que pode. E aí tu vai, beleza, vai ficar entre a D e a E. E aí eu vou ler na D lá se tem a mesma coisa. Não tem. Tem que dar uma pensada. O que diz com o ICMS? A Constituição Federal outorga atualmente a Lei Complementar número 87. Outorga quando? Agora, atualmente. 2016. A Lei Complementar número 87. A competência para excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços e outros produtos além dos industrializados. Aí tu pensa, putz, isso pode até ter lá na Lei Complementar 87, mas essa função é outorgada pela Constituição Federal atualmente ou não? A Constituição atualmente sofreu alteração na parte que diz com o ICMS, que diz que são imunes todas essas operações de serviço que vão mandar bens, mercadorias para o exterior. Então aqui tem uma imunidade, não tem nada que ver com a Lei Complementar 87. Ah, mas tem o dispositivo, mas perdeu a eficácia. Aqui o que vale é o dispositivo constitucional imunizatório. Mas eu tenho dúvida, então eu boto uma bolinha lá e vou ler a E. No que diz com o ICMS, cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. E aí aqui, velho, nós temos a literalidade. E aí tu não quer nem saber, a alternativa E é a correta, marca e vai pra galera. Ah, mas tem dúvida. Vai ter dúvida na prova. Sempre tem que levar em consideração essas ideias. Aqui ele deixa margem para a gente passar por cima da Constituição. Né? A Constituição já diz o que é que vai ser imune, o que é que não vai ser imune, o que vai estar fora da incidência do imposto. É a Constituição que diz, não é mais a Lei Complementar número 87. Tranquilo? Vamos passar para a questão 3 aí, olha a questão 3. O ICMS poderá ter como hipótese de incidência, e aí vem a pegadinha do malandro, exceto, então ele quer saber o que é que não pode estar no âmbito de incidência do ICMS. Quer dizer, o que não pode estar lá no âmbito de incidência do ICMS. A operação relativa à circulação de mercadorias pode estar no âmbito, está no âmbito de incidência do ICMS. Então essa daqui, não, essa está dentro. O fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, perfeito, também está no âmbito de incidência do ICMS. Prestação de serviço de transporte interestadual, opa, pode. Intermunicipal, opa, pode. Por qualquer via, beleza. De pessoas, bens, mercadorias ou valores, também está dentro do âmbito de incidência do ICMS. Prestação de serviço de comunicação, está dentro do âmbito de incidência do ICMS. Falta uma palavrinha aqui, né? Porque prestação de serviço de comunicação
para estar no âmbito de incidência do ICMS, tem que ser oneroso. Tem que ser oneroso. Então põe a bolinha e vamos ler a outra. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios também está no âmbito de incidência ICMS, é falso, me sobra só a D, a pegadinha do oneroso, cai a rodo, por isso que eu fiz essa questãozinha, tu tem que saber a pegadinha do oneroso. Serviço de comunicação é oneroso, serviço de comunicação no âmbito de incidência do ICMS é oneroso. Repeat after me, serviço de comunicação no âmbito de incidência do ICMS é oneroso. Beleza? Gabarito, alternativa D. Eu sempre falo para meus alunos, em aulas presenciais, a gente fala isso, a relação de interatividade é um pouco distinta, né? Porque aqui sou eu falando, e lá eu recebo o retorno do pessoal. Eu sempre digo que para mim o chute é na D. Aí os caras falam, mas tu faz um chute estatístico? Não, é D de Daisy, eu marco lá e geralmente dá certo. Então a alternativa D, qualquer dúvida, marca na D. Beleza? 4. Vamos lá, no que tange as operações mistas, opa, aqui ele quer saber, fornecimento de mercadoria é M mais S, prestação, operação de circulação de mercadoria com prestação de serviço, operação mista. Ele quer saber o que? Qual que é a incorreta? Incide o ICMS sobre a operação e o ISSQN sobre o serviço no fornecimento de mercadorias com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Essa é bem incorreta, né? Bota a bolinha, porque regra geral, se eu tenho uma operação de circulação de mercadoria com fornecimento, com prestação de serviço que não está compreendido na competência tributária dos municípios, vai incidir totalmente o ICMS, mas vamos deixar aqui, vamos ler as outras. Incide ICMS no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviço de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Perfeito. Redação da lei complementar. Vamos pular a B, porque ele quer saber a incorreta. C. Incide ICMS sobre a operação com mercadorias e ISSQN sobre a prestação de serviço, quando o serviço for de competência dos municípios e a lei complementar aplicável trouxer ressalva expressa relativa ao ICMS. Perfeito. Quando nós temos uma operação mista que está lá no âmbito de incidência dos municípios, do ISSQN, e estiver lá na lei complementar, dizendo que aqui pode incidir o ICMS, nós vamos ver isso com calma, sobre, por exemplo, o fornecimento de peças, vai incidir o ICMS sobre a operação de mercadorias e o ISSQN sobre a prestação de serviço. D. Incide apenas ISSQN sobre o valor total em prestações de serviço com fornecimento de mercadoria expressamente listados em lei complementar, aplicável sem ressalva relativa ao ICMS. Perfeito. Na operação mista, vai incidir, tá certo isso aqui, né? Então não é a correta. Se é uma operação mista e está no âmbito de incidência do ISSQN, vai incidir apenas o ISSQN. Se não tiver ressalva na lei complementar, vai incidir apenas o ISSQN, uma hipótese que não incide lá na mercadoria que tem expresso na lei complementar 87 também. Tranquilo? E a alternativa E, a última delas, diz o seguinte: incide o ICMS no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária do município. Também está correto, é falso. Só não sobrou mesmo a alternativa A, que é o gabarito aí, é o gabarito do malandro, é a alternativa A de amor. Questão 5. O cara me trouxe, coitado do Walter lá, como trabalha esse Walter, olha ali, ó. Suponha que Walter seja milho e goste muito de carros importados. A gente já sabe disso, né? Que o Walter gosta de Ferraris e de Porsches. Suponha ainda que estejamos no ano... Opa, onde é que a gente está? No ano de 2000. Nós estamos lá em 2000, há 16 anos atrás. E eu tinha até cabelo. E em 2000 eu tinha cabelo. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, 25 anos de idade. Que anos maravilhosos, anos 2000. Passei o Réveillon do Milênio em Paris. Te mete. E o Walter decide importar um Porsche para o seu uso próprio. Opa, não quer dizer que o Walter
pessoa física, e vai importar um negócio chamado bem, né? Porque não é mercadoria aqui, né? Porque ele não vai comercializar, ele quer usar. Tendo a historinha acima por base, assinar a assertiva correta, tendo em conta as disposições relativas ao ICMS incidentes sobre o caso. Fato gerador ocorre, o FG desse negócio aqui ocorre quando? Lá em 2000. Qual é a lei que a gente usa? Qual é a lei que a gente usa? A lei do momento da ocorrência do fato gerador, o MOFG. A lei que incide é a lei do momento da ocorrência do fato gerador. Lá em 2000 já tinha tido alteração constitucional. Qual era a posição dos tribunais superiores nesse momento aí da história do nosso país, da incidência do ICMS? Era que quando acontecia isso, não incidia o ICMS. Isso só passou a ocorrer após a alteração constitucional que ocorreu após o ano de 2000. Nesse caso, não incide o ICMS sobre a entrada de bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte habitual do imposto. Então, não incide. Olha ali, incide ICMS. Incide ICMS. Incide ICMS. E aí diz o seguinte: não incide o ICMS sobre o bem importado em face de expressa imunidade constitucional. Não tem expressa imunidade constitucional. Aquilo ali foi uma construção que tirou do âmbito de incidência lá do ICMS essa ideia de importação por não contribuinte, porque se caracteriza como não contribuinte, porque não tem habitualidade nem a quantidade que se faça valer a ideia de contribuinte do ICMS, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós já vamos entrar na ideia do contribuinte, mas essa é a ideia que foi gerada aí naquele momento da nossa ordem constitucional, para os tribunais chegarem a essa conclusão, que não incidiria ali o ICMS sobre a entrada de bem importado exterior por pessoa física ou jurídica que não fosse contribuinte habitual do ICMS. Beleza? A alternativa B é a correta. Questão 6. Empresa Daisy de Canoas contrata a empresa Soy Loco por Ti América S.A. O cara tem que se divertir, né? Quando a gente tem que se divertir no que está fazendo. Então eu me divirto, faço umas questõezinhas bem legais. Soy Loco por Ti América S.A. para realizar o transporte terrestre de mercadorias de sua filial localizada em Mendoza, um dos lugares mais legais do mundo. Produz vinhos maravilhosos. Mendoza, Argentina, para a filial brasileira sediada no estado RS. Então, veio de Mendoza até o estado do Rio Grande do Sul. Ao retornar para a Argentina, a transportadora aproveita para realizar o serviço de transporte de uma carga de computadores oriunda de Canoas para Uruguaiana. Pensa comigo. Ele prestou 2 serviços de transporte, né? 2 prestações de serviço. A primeira começou lá fora do Brasil e acabou dentro do Brasil. A segunda começou dentro do estado do Rio Grande do Sul e acabou dentro do estado do Rio Grande do Sul. Era para exportar? Não diz nada. Mas ele estava indo para a Argentina. Pegou lá uma carguinha e fez um serviço de transporte para diminuir lá o custo dele na volta. E olha a ressalva, que esse examinador é muito bom. Ele disse assim, assinale a alternativa correta, tendo em conta as disposições expressas na Lei Complementar 87/96. Por quê? Porque essa ideia da prestação de serviço de transporte iniciado no exterior ou prestado no exterior é controversa. Os tribunais não têm posição sobre isso. A gente fala que isso é uma delimitação só para serviço de comunicação, mas quando a gente faz concurso, a gente tem que ter base do que está expresso na lei. E a Lei Complementar diz que incide o ICMS. Então, nesse caso, incide o ICMS sobre a primeira prestação de serviço de transporte, ainda que iniciado no exterior. Não incide, mas não sobre a segunda. Por que não sobre a segunda? Incide sobre a segunda, saiu de Canoas e foi para Uruguaiana. False. Incide sobre a primeira e também sobre a segunda. Opa, marque e vamos ver as outras. Não incide sobre a primeira. Opa. Não incide sobre nenhuma. Incide sobre a primeira, mas isso fica suspenso para ser cobrado na volta caso a operação... Quando o cara começa a inventar muito, velho, salta fora. É fácil. Não fica com essas loucuras. Mas aí tem a segunda que tem imunidade, aí não aproveita o crédito. Não entra nessa loucura. Vai no que está lá na tua frente, incide na primeira e também sobre a segunda. A disposição expressa da Lei Complementar 87 está lá, expresso na Lei Complementar 87. Não está expresso? Tá, ele está falando aí a jurisprudência. Não! Está falando segundo comunicado, CAC. Não!
Ele está falando de acordo com a Lei Complementar 87. E a última, a empresa Fóssil Vivo. Gostaram desse nome? O que ela faz? Ela atua como... Ela compra combustíveis. A empresa Fóssil Vivo, que legal. Fóssil Vivo ficou bonito, né? Vende e distribui combustíveis derivados de petróleo no estado do Rio Grande do Sul. Beleza. Compra a sua matéria-prima de uma refinaria situada em São Paulo. Opa! Ele compra, a primeira ideia que nós temos que ter aqui, é uma compra interestadual de combustível derivado de petróleo. Né? Para quê? Para vender ou distribuir. Então, nesse caso aqui, é o que, velho? Imune. Aqui tem imunidade. Ocorre que a empresa Fóssil Vivo também possui uma grande frota de caminhões. E por isso acaba também comprando combustível para uso e consumo diretamente da refinaria paulista. Opa! Nesse caso aqui já temos que entrar naquela peculiaridade da entrada do combustível para uso e consumo no estado destinatário, incidindo o ICMS naquele momento. Então nós temos duas ideias aqui, duas operações. Uma imune, porque ele compra para revender, e aí vai incidir o ICMS aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, quando ele vender aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul para consumidor final. E nós temos a outra ideia, que ele compra para consumir, e aí não se aplica aquela ideia, aplica a ideia da incidência na entrada do estado destinatário. Então, incide o ICMS nas duas operações de compra? Não, né? A alternativa A está falsa, porque a primeira, operação de compra de combustível realizada, é imune. Não incide ICMS em ambas as operações de compra realizadas pela empresa Fóssil Vivo. Não. Na primeira não incide e na segunda incide. Não incide ICMS na primeira operação de compra. Na segunda, há incidência porque há a saída do combustível da refinaria. Opa, não entendi nada. O que faz? Marca e vai ler a outra. Não incide ICMS na primeira operação de compra. Perfeito. Na segunda operação de compra, a incidência tendo em conta a entrada do combustível no estado do Rio Grande do Sul para uso e consumo, sendo a este estado devido ao tributo. Opa, que legal, beleza, isso aqui mesmo que o professor acabou de falar, é o que eu li lá na lei complementar, o que nós estudamos até agora, é isso aí, beleza. E a outra lá, opa, na segunda há incidência porque há a saída do combustível da refinaria, essa é a dúvida, lembram? Que a doutrina diz que nesse caso a saída é imune, vai incidir lá na entrada, então essa daqui do opa, larga e vai lá que tu tem mais certeza. E tem mais um fator determinante que é D aqui, velho. Fui eu que fiz a questão. E a E diz o seguinte: incide ICMS na primeira operação de compra, mas não há pagamento. Opa, não incide, né? Por que não incide? Porque é imunidade. Imunidade impede a incidência. Norma negativa de incidência, norma negativa de competência. Não tem incidência, não tem fato gerador, não tem obrigação tributária, não tem lançamento, nem constituição do crédito, né? Não haveria pagamento, poderia ocorrer de não existir pagamento se fosse uma hipótese de isenção. Haveria incidência, haveria fato gerador, haveria nascimento da obrigação, só não haveria o lançamento. Nesse caso, então, ficamos com a alternativa D. A alternativa D é a melhor opção. Alternativa D é a melhor opção. Resposta aí das nossas questõezinhas. Foram 5 questões, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 questões. São 2, 3, 4, 5, 6 questões. Você viu, o professor é bom de matemática, né? Então, foram 6 questõezinhas aí sobre hipóteses, a ideia da incidência e a ideia da não incidência. Os dois artigos são muito importantes, tá? Então vamos passar agora então para o artigo subsequente, que é o artigo 4º. Nós vamos falar sobre sujeição passiva. E eu trago aí um desenho para vocês, que nós vamos trabalhar mais ou menos agora esse desenho do ICMS nos seus aspectos lá. Nós falamos sobre a materialidade do tributo, sobre a ideia da incidência, aonde incide. E agora nós vamos falar sobre o caráter subjetivo, o sujeito do tributo. Nós já falamos sobre o sujeito ativo, que, regra geral, é o Estado e o Distrito Federal, que pode instituir o ICMS em face do artigo 155.2 da Constituição Federal de 88.
Então eles têm competência para instituir o ICMS, eles são sujeitos ativos. A gente já fez o desenhozinho lá, sujeito ativo, sujeito passivo, relação jurídico-tributária, nós já falamos sobre isso. E aí o ICMS tem os 5 aspectos que nós vamos ver a cada hora que a gente passar de um ponto eu vou dizer, nós vamos ver depois caráter temporal, caráter espacial e caráter quantitativo, para a gente acabar esse nosso módulo aí de Lei Complementar 87 e depois entrar nas ideias específicas. Tá? Nós vamos ver algumas coisas aqui, base de cálculo, momento da ocorrência do fato gerador, aonde o fato gerador ocorre, tudo isso está delimitado na Lei Complementar 87. E agora nós vamos ver o caráter subjetivo do ICMS, ou seja, quem é o sujeito passivo, porque o sujeito ativo nós já sabemos. Quem é o sujeito passivo do ICMS está delimitado lá na Lei Complementar 87. No seu artigo 4º, que eu vou marcar aqui o que eu acho mais importante, depois eu vou terminar, porque o Maurício já está me dizendo aqui que acaba. Artigo 4º diz o seguinte, muita atenção, contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade, uma das maiores, a maior característica do contribuinte, ou em volume que caracterize intuito comercial, uma ideia, a habitualidade, uma ideia, ou volume que caracterize intuito comercial. Regra geral tem os dois, tem a habitualidade e volume. Operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então aqui nós temos a primeira ideia do que vem a ser um contribuinte do ICMS. E todos esses nuances aí, agora no próximo bloco nós vamos começar a tratar da ideia do sujeito passivo, que o sujeito passivo é um conceito um pouco mais amplo que o conceito de contribuinte, e nós vamos ver como isso vem delimitado aí na Lei Complementar 87, daqui a pouquinho a gente volta. Falou, galera!